Tá. 1, 2 e... Boa tarde, hoje é dia 4 de junho de 2017. Meu nome é Carlos Alfredo Roeber. Estou aqui para entrevistar meu pai, Guilherme Roberto Roeber, 86 anos de idade, nascido em Juí, dia 15 de janeiro de 1931. O objetivo dessa entrevista é a gente resgatar algumas lembranças que ele tem de Juí, da época que ele viveu, na infância e na adolescência, para que esse relato sirva para que futuramente pessoas interessadas na história de Juí, historiadores principalmente, pesquisadores, possam captar essas informações que porventura possam se perder no tempo. O pai do Guilherme Roeber, meu avô Alfredo Roeber, já havia dado uma entrevista desse tipo na década de 1990. Meu avô, que já faleceu há muitos anos, tinha nascido em 1902 e morou quase toda a sua vida em Juí. Então agora, a pedido de historiadores de Juí, nós faremos essa entrevista, tentando então pegar alguma experiência histórica que o Guilherme Roeber possa ter, alguma lembrança que de repente possa ter perdido no tempo, tá? Então nós vamos começar aqui, que eu tenho umas perguntas anotadas, ver se o Guilherme Roeber, o que ele lembra já desde o período que ele nasceu, ou se possível até alguma informação da gestação da minha avó, da avó Herta, se ele tem alguma informação antes mesmo dele nascer que possa ter chegado ao conhecimento dele. Boa tarde, meu filho. Boa tarde. Estamos aí, né? É bom, como o entrevistador, meu filho, acaba de falar, eu nasci no dia 15 de janeiro de 1931. A casa onde eu nasci deve ir até hoje ainda, fica na rua Ernesto Alves, esquina com a rua Tiradentes. A última vez que eu passei por Juí, ainda recordo a existência dessa casa. O senhor nasceu lá mesmo nessa casa, Nasci em casa, naquele tempo, com parteira. Eu esqueci o nome da parteira, mas estão nos livros e são os nomes delas. E a infância justamente foi mais na casa dos meus avós, porque meu pai tinha casa de negócio, então todos os dias eu junto com os tios passávamos o dia juntos. Quando ele fala avós, seria o Roberto Roeber, o avô, que foi o primeiro professor de Juí, né, famoso em Juí, e a avó dele, esposa do Roberto Roeber, a Paulina, né? Paulina. E os pais da mãe? Os pais da mãe residiam aqui em Cruz Alta, a família Ropermont. O nome do meu avô por parte de mãe era Guilherme, então meu nome ficou Guilherme Roberto Roeber, em homenagem aos dois avós, Guilherme por parte do pai da minha mãe e Roberto por parte do meu pai. E aí o senhor então nasceu e daí desde os primeiros anos de vida o senhor começou a frequentar mais a casa do avô Roberto Roeber? Mais a casa do avô. Todos os dias a gente frequentava a casa do avô, todos os dias. Porque a mãe ajudava nos negócios do pai, então a gente passava junto na casa dos tios. E o seu nascimento foi normal, não teve nenhum problema na época? Nada. A mãe teve, são fatos interessantes, a mãe teve uma pneumonia logo que eu nasci, então a ama de leite foi a minha tia, irmã do meu pai, que recém tinha tido o filho que foi do Dr. Mário Boleman. Qual é o nome da tia? Gemina. Uhum. Nós temos as fotos das tias do pai, a gente pode colocar depois num vídeo específico, né? E esse primo dele, o Mário, a diferença de idade de vocês é qual é? 3 meses. 3 meses. Ele já é falecido, né? Morava onde? Estava morando atualmente em Itajaí. Itajaí. Foi dentista. O pai dele, Dr. Boleman,
Era engenheiro, foi engenheiro por muitos anos, até a aposentadoria, engenheiro da prefeitura de Juí. Me diz uma coisa, pai. Então lá o seu pai, o vô Alfredo, e sua mãe trabalhavam nos negócios. Depois nós vamos falar que era a fábrica de instrumentos musicais. Daí o senhor ficava o dia inteiro lá brincando com os primos? Sim, com os primos, sim, isso é pequeno, carrinho de morava. Qual era a casa dele? Era onde? A casa era na esquina da Rua do Comércio com a Rua Tiradentes, na esquina. Futuramente pertenceu a Guilherme Seidler. E como é uma descida muito boa para andar de carrinho de lomba, então o que nós fazíamos todos os dias brincar de carrinho de lomba. Naquele tempo não existia o tal de rolimão, quando parecia se falar. Mas era a estrada, era a rua chão batido, né? Rua, chão batido. Chão batido, tudo chão batido. O calçamento começou muito depois. Hospital, perguntou há pouco sobre o meu nascimento. Existia um hospitalzinho de um médico alemão, Dr. Kuhlmann. Inclusive, pelos meus pais, eu soube que ele me tratou quando pequeno, quando eu tive difteria. Que idade o senhor tinha, será? Poucos anos de vida, talvez uns 2 anos de vida. O hospital era onde, será, na época? Não lembra? Esse eu não recordo. Lá para 1940, 41, surgiu o atual Hospital de Caridade de Juí, onde eu fui operado de amígdalas pelo Dr. Oliver Leite. Antigamente não existia especialistas na cidade, então os médicos vinham de Santa Maria, faziam o interior, receitando óculos, operando garganta, sinusite, essas coisas todas. Então o Dr. Oliver Leite vinha de Santa Maria, passava uns 15 dias em Juí, fazendo cirurgia, fazendo a especialidade. E fui operado no hospital de Juí, ainda bem em construção ainda, né? Bem em construção. Me conta algumas lembranças remotas que o senhor tem lá da época de Juí, alguns acontecimentos, umas curiosidades que o senhor lembra, algumas assim, pode ser até coisas boas e coisas ruins, né? Na descida da Rua do Comércio, na altura da firma Nierich Miller, que era a diagonal, o Atlas, aqueles que seguravam a bola do mundo, passa um riacho. E esse riacho, nos dias de chuva, meu primo e eu, nós descíamos com anzol, vara, e pescar jundiá dentro da cidade, para fazer fritado de jundiá em casa depois. Futuramente este riacho foi canalizado justamente, foi interessante, foi uma época de férias que eu passei em Juí, o meu tio como engenheiro da prefeitura, ele fez o traçado de toda, retificando o riacho para fazer a canalização. Então ele... Qual tio? O Ladislau Bodemann, engenheiro da prefeitura. Pai do Mário. Pai do Mário. Então ele com o Teodolito, fazia as medidas e eu ajudava tomando nota num caderninho, todos os dados, e futuramente foi canalizado. Ajudou a construir Juí, a modernizar Juí. Modernizar Juí. Ele tentou isso aí. Alguma outra lembrança de algum acontecimento específico? Festas, desfiles, lembra? Tem alguma coisa, até alguma tragédia, sei lá, inundações, incêndios, né? Que sempre aconteciam essas coisas, né? Esse questão de incêndio foi futuro, né? O pai, a nossa firma, eu não cheguei a conhecer no tempo do bazar. O pai transformou futuramente em fábrica de instrumentos musicais. Nós vamos falar depois da fábrica. Sim, isso aqui esses instrumentos feitos de madeira, né? Não, sim, tudo bem, mas você vai contar algum episódio? Não, talvez volte depois. Não, você está falando de incêndio? Não. Pode ser que me lembre depois, eu volto para trás de novo. Não, porque depois então, essa casa aí na esquina da Rua do Comércio com Tiradentes, que morava o avô Guilherme Roeber,
E nesse mesmo local ele construiu 3 casas. Três ali, casas, né? três casas. Essa última que estão as fotografias é a casa. É a última que tem um RR em cima, de Roberto Roeber. Roberto Roeber. E aí depois que morou então o Alfredo Roeber, o pai do Guilherme Roeber, e aí então o vô trabalhou numa fábrica, aliás, fundou, né, uma fábrica de instrumentos musicais, que o pai vai falar um pouquinho agora dessa fábrica. Nós morávamos, meu avô, por parte de mãe, construiu 2 casas idênticas em Juí, na rua 7 de Setembro, isso. Entre a Telefônica e a agência Chevrolet do seu Alcindo Gomes. Se não me engano, a casa onde eu morava já foi demolida. Então todos os dias descíamos para a loja, a mãe descia para a loja com o pai. Às vezes o pai madrugava até para poder entregar as encomendas de violões. E então a gente passava o dia na casa do vovó. Mas a fábrica essa de instrumentos então não começou na esquina ali? Começou na esquina ali. Começou na esquina já? Na esquina era a loja. A loja, então na esquina da Tiradentes com a Coronel Dico era a loja. Os terrenos eram muito grandes antigamente, então tinha a parte da marcenaria, a parte do maquinário para fazer os instrumentos. E como é que era? O que o senhor lembra dessa fábrica? O senhor não chegou a trabalhar com eles, porque o senhor era adolescente, era criança, né? Nós estávamos sempre juntos, sempre juntos. Nós tínhamos vários empregados, tinha chamava-se Esterlein. Era vários empregados de várias nacionalidades, né? Esse era austríaco. Esterlein. Este tem um neto dele, trabalhava, até foi meu cliente, trabalhava no Banco do Brasil em Juí. Rodolfo Steinke, cujo filho foi por alguns anos diretor do CAP. Morreu muito cedo, muito moço. Hammerstrong, nacionalidade, Pitas, todos esses foram empregados. E eram as nacionalidades que o senhor falou, eram russos, eram fugitivos de guerra, né? Os russos, tem austríacos, tinha poloneses. E tinha um que o senhor me contou esses dias que morreu com 100 anos de idade, né? Uma coisa assim. Sim, nós, mais ou menos há uns 10 anos atrás, fizemos uma viagem para o Pantanal e me surpreendeu que na lista de passageiros tinham haviam duas moças que de sobrenome Steinke. Eu fui falar com as mesmas, perguntei o que vocês são do seu Rodolfo Steinke. Nós somos netas. Casualmente, quando nós fechamos a indústria de violões, nós fomos embora de Juí, o pai vendeu para o seu Steinke a fábrica. E até elas comentaram que o vovô faleceu faltando poucos dias para o centenário. Que legal. Porque essa loja de instrumentos musicais depois então foi vendida e há o meu conhecimento que essa loja... Eu dei muito os problemas que aconteceram. Vamos chegar agora, por que a loja não fechou, por que o vô resolveu sair de Juí? Em primeiro lugar, o que acontece em toda parte é o fiado. As minhas tias eram muito boas. Acontecia, né? Porque hoje em dia não tem mais como ver fiado. Muito conhecido. Paga depois. Inclusive, eu estava na loja ali por 1939, 40. Essa história é boa. Eu recordo muito como se fosse hoje. Uma senhora veio pagar uma conta de 20 mil réis que havia ficado devendo para a minha avó, que faleceu em 1924. Tu vê, há quantos anos? Não existia inflação. 10 anos depois? Não mais. 24 a 40, 39. 16 anos depois pagou uma conta. De 20 mil reais. E o meu avô sempre não foi muito ligado a dinheiro, então ele acabava deixando, né? E o fiado foi que comeu. A indústria de instrumentos musicais muito grande em São Paulo, Tranquilo Giannini, esta comeu muitas fábricas de violões, porque é uma indústria muito grande, que até hoje ainda existe, fazendo instrumentos hoje em dia eletrônicos. Então minha mãe tomou conta da loja e meu pai fundou, junto com o seu Pelópidas Gloucester, que
que era gerente do Banco da Província, com seu Davi Martins, uma fábrica de compensados. Atrás, ali nas terras do seu Ikendik, atrás da aviação férrea. Ocorre que provavelmente aconteceu um sinistro, provavelmente de origem criminosa, porque tínhamos despachado um empregado e ele acham que foi que pôs fogo na firma. Queimou e acabou a firma. Ah, foi ali. Aí acabou. Meu pai foi trabalhar aí, montar uma indústria de compensados em Campo Novo para o senhor Otávio Boss, irmão dos Boss de Juiz. E também por azar aconteceu que a fábrica ainda muito bem, um acidente da Varig, o seu Otávio Boss faleceu. Que ano mais ou menos? 1942, 3 por aí. Uhum. Aí meu pai resolveu ter uma proposta boa para Santa Catarina. Aí fomos de muda, quando eu estava para completar 16 anos. Bom, mas antes disso aí, aprendi a ler no colégio elementar, que hoje chama-se Luizinho, com a saudosa professora Emma Rotzevar, o primeiro ano elementar. Depois passamos para o colégio falecido, também de saudosa memória também, Guilherme Clemente Keller. Frequentamos o 2º e 3º ano elementar. Na ocasião funcionava onde é o hotel familiar. O professor Keller tinha muitos alunos, as salas eram muito pequenas, não comportava mais. Comprou um pedaço de terra, hoje é super dentro da cidade, mas era mato fechado. Uhum. Foi aberta uma clareira no mato e foi feito então o colégio. Uhum. Como para nós ficava muito longe para caminhar até lá, não existia ônibus, nem automóveis também não tinha, nós fomos estudar mais perto, que foi no colégio Sinodal, que é a atual CAP. Uhum. Professor Ullmann que era o diretor, professora Maria Lavev e professora Que memória, hein? Amália Lev, os 3 professores que tinham. Aí então, por insistência dos meus avós que moravam em Cruz Alta, pediram que eu viesse estudar em Cruz Alta. Uhum. Então vim fazer o ginásio em Cruz Alta. Que idade? Aí eu tinha 12 anos, 11 para 12 anos. Ele estudou aqui no ginásio Cristo Redentor. Cruz Alta. Quando meu pai foi transferido então para Santa Catarina, o mais próximo porque a condução antigamente era unicamente trem. Tinha ônibus para ir, quando chegava na Vila Nova já tinha que voltar para a chuva. Então nós fomos para Santa Catarina. Pai foi montar a indústria em Santa Catarina, o mais perto, mais próximo para mim era Curitiba. Uhum. Então fiquei inclusive a continuação justamente com os irmãos maristas. Lá em Curitiba. Em Curitiba, onde concluí o ginásio, o 2º grau e a faculdade de medicina na Universidade Federal do Paraná. Fez CPOR, né? Fiz o CPOR também, saí oficial da reserva. Uhum. E entrou na faculdade de medicina. Só na época na região sul só tinha a Universidade de Medicina na URGS. Na URGS e a depois o Paraná. E que ano o senhor ingressou na faculdade lá? Eu ingressei na faculdade em 1951. 1951, com 20 anos de idade. Isso aí, foi em 1956. Lá em Santa Catarina nasceu a irmã do pai, a Elizabeth. Nasceu no Paraná, nasceu em Curitiba. Desculpa, em Curitiba? Em Curitiba, a gente nasceu em Curitiba. Ah, tá, já não sabia. Na maternidade Vitor do Amaral. Em Curitiba, então. E 16 anos mais moça que o pai. Que eu, isso aí. Elizabeth Roeber. Certo. Uma dúvida que eu tenho aqui
O vô Alfredo, aqui tem a foto ó, do vô Alfredo. Com a minha O vô mãe. Alfredo e a mãe, a vó Herta e o vô Alfredo, pais Guilherme Roebe. O vô sempre foi muito inteligente, isso aí, ele era conhecido pela inteligência, ele sempre entendia de tudo, né? Ele trabalhava em fábricas de vários tipos, de madeira e coisas, mas a dúvida em relação à loja, à fábrica de instrumentos musicais, ele aprendeu sozinho? Quem é que ensinou ele a fazer os instrumentos? Ou ele era Aprendeu sozinho. autodidata? Autodidata. Inclusive maquinário, muitos dobradeiras do violão, aquelas coisas todas, tudo artesanal, feito em casa mesmo. Né? Ele era muito caprichoso, sempre foi muito caprichoso, né? Ele terminou o trabalho dele, depois de Santa Catarina, montando uma fábrica de papel de indústria Tedesco, em Caçador, Santa Catarina. Caçador foi o último emprego dele, Foi o né? último emprego dele. Aí veio para Cruz Alta, para aposentar. Que ano ele veio aposentado para Cruz Alta? 1962. 62, eu nasci em 68. Faleceu com 91 anos. 91 anos, 4 meses, aliás, 2 meses e 4 dias. Que dia ele faleceu, vô? Dia 18 de junho, Nasceu 14 de abril de 1902 e faleceu no dia 18 de junho de 2013. Aliás, 1993. 1993, isso. Minha mãe faleceu em 22 de setembro de 1995. O vô, ele teve um infarto, né? Na época não tinha essa tecnologia hoje de botar os stents, as molinhas, que com certeza salvaria ele da... O pai era muito teimoso, então ele tinha a horta dele era sagrada. Então, a manhã muito fria de inverno frio com geada, levantou às 7 horas, escondido da mãe, para plantar as mudinhas de alface e cebola, que podiam estragar. Aí teve um infarto quase que fulminante, né? E ele faleceu com 91 anos de idade, totalmente lúcido, disposto. Se tivéssemos a tecnologia da medicina de hoje, ele com certeza duraria muitos anos a mais. Muito mais. O senhor ficou sabendo como que o vô e a avó se conheceram? A avó veio... Eu não sei, a origem dos pais da avó também, em Rotermundo, eles vieram da Alemanha também? Na mesma época, não? O pai do meu avô foi que fundou o Sino do Rio Grandense, a igreja evangélica. Ele fundou a igreja evangélica do Rio Grande do Sul, em São Leopoldo. Lá nasceu minha mãe. Minha mãe veio a Cruz Alta depois, e eram proprietários da famosa tipografia Rotermund, que até as agendas Rotermund até hoje ainda existe. Então o vovô veio fundar a filial aqui em Cruz Alta. Então a mãe veio junto, veio com 2 anos de idade. O pai antes de trabalhar por conta própria, quer dizer, antes de falar em bazar de violões, o pai viajava para Falck, de chocolates, Falck. Então, aqui em Novidade, aqui em Cruz Alta conheceu a mãe. Meu avô, o Roberto Weber, inclusive, vinha a Cruz Alta frequentemente, porque ele foi obrigado, por ser alemão, e professor de português, porque falava 5 línguas, ele foi obrigado a prestar exame aqui em Cruz Alta e foi aprovado. E muita gente, muitos alunos do vovô, deu gente grande. Ele era do tempo ainda meio da palmatória, aquela coisa toda, mas dizia mesmo que tem os próprios livros que bunda foi feito para apanhar. Basicamente, então, é isso aí. O senhor tem alguma
Outra informação acrescentada, época. O meu tio, Ladislau Boleman, o pai dele era médico também. Médico, devia ser um médico meio abastado, porque todos os anos ele vinha da Hungria, era húngaro. O pai dele vinha junto com a família, eles vinham para o Uruguai para caçar. Uhum. E uma dessas resolveram ficar por aqui pelo Uruguai, vieram para o Brasil, e ele foi médico em Carazinho. E meu tio conheceu a irmã do meu pai nas viagens e casaram também. Tiveram um filho, Mário, foi dentista em Juiz por muitos anos também, que já faleceu também. E meu tio ficou sendo funcionário da prefeitura, talvez mesmo por orientação do coronel Dico, coisa parecida. O coronel Dico, ele é contemporâneo do Roberto Roeber? Sim, eram muito amigos, por sinal. Muito amigos, muito amigos. E o doutor Pestana? Augusto Pestana? Sim, o Clóvis Pestana, o velho Pestana, o doutor Augusto Pestana. Sim, sim, que foi o primeiro prefeito, eu acho que foi de Juiz. Conhecido também, conhecido também. Um vovô muito importante porque o vovô foi o primeiro professor, né? O que eu acho interessante, que aliás muitos já me falaram também, e eu bati muitas vezes também, por que em Juiz existem dois colégios Rui Barbosa, o Ruizinho e o Ruizão? O que Rui Barbosa fez por Juiz? Está certo, botaram uma ruazinha lá do nome do meu avô. Eu tenho a impressão que meu avô merecia o nome de um colégio até importante. É verdade. Quer dizer, sendo o primeiro professor. O primeiro professor de Juiz. Alfabetizou muita gente, que futuramente foi gente grande em política, ou em outros setores mesmo. Sim. Bota o nome de Rui Barbosa em dois colégios. Dois colégios, Rui Barbosa. Porque o Ruizinho foi ele quem fundou. Foi ele que fundou. E botam dois Rui Barbosa e botam isso realmente foi um lapso muito lapso, né, da cidade, né? Político, o que é isso? Com certeza político, né? Porque o Rui Barbosa, o que fez por Juiz? Nada, só o nome. Porque não, e além disso, deve ter centenas de escolas Rui Barbosa no Brasil. Meu Deus do céu, não precisa tanta homenagem assim, né? Praça Rui Barbosa, Rui Barbosa, tudo Rui Barbosa, mas por amor de Deus, tanto Rui Barbosa. Foi uma espécie de ingratidão, né? Claro. Mas tudo bem, o que ele fez está feito, ninguém vai apagar, mas poderíamos realmente ter colocado. Em Cruz Alta, o doutor José Westphalen Correia fez um estádio e imediatamente, ainda vivo, botar estádio municipal do doutor José Westphalen Correia. Tem vários aqui, tem por exemplo, aqui em Cruz Alta tem a escola Henrique Ostin. Henrique Ostin foi um professor importante aqui em Cruz Alta. Não mais importante que o Roberto Roeber em Juiz. Mas tem uma escola em Henrique Ostin. Eu vou ensinar o português, porque é uma colônia puramente alemã. Veio ensinar o português, esse pessoal todo aí, e alfabetizar muita gente, e esquece, por amor de Deus. Seria uma homenagem mais do que justa, né? Eu recordo, eu fui inclusive na cerimônia onde inauguraram uma fotografia grande do meu avô lá no colégio lá. Mas apenas isso aí, botar uma fotografia grande e fininha, por isso mesmo, né? A família Roeber, ela não cresceu tanto, né? Quais são os descendentes, assim, que o senhor lembra mais ou menos, desde a vinda do Roberto Roeber aqui? Ainda deve existir lá Mas assim, vamos voltar um pouquinho, vamos tentar fazer uma árvore genealógica rápida aqui. Veio o Roberto Roeber, que daí teve 5 filhos, né? 5 filhos. Vamos ver se o senhor lembra de cabeça. O Bertoldo, Aimee, Elfrida, Gemina e meu pai. Sim, 5 filhos, temos fotos deles. Que tiveram... O Bertoldo, que era o mais velho, que nasceu aqui ou na Alemanha? Nasceu aqui. Todos nasceram aqui? Todos nasceram aqui. O Bertoldo faleceu de uma bala perdida, né? Quando tinha 16, 17 anos. 16, 17 anos.
Então, assim, desses 5 filhos que o Roberto Roeber teve, então o Bertoldo faleceu, daí 3 mulheres e o meu avô Alfredo Roeber. Uma delas foi solteira, não teve filhos. É mais velha, ele foi cuidando dos pais, quando foi ver já era tarde para casar. A Elfrida, a tia Elfrida, teve casado com viajante, o Teófilo Miller, foi viajante da Bromberg, em Porto Alegre, por 50 anos. Foi representante da Bromberg. Teve 4 filhos, um engenheiro da aviação Ferra, outro engenheiro da Varg, outro médico, médico em Tuparendi. O Egon, né? Egon. A filha ela foi funcionária da Varig muitos anos, depois da Beauregard. E depois teve uma outra que teve só o Mário, né? E a Benjamin teve uma filha, perdeu a filha quando que nasceu, e depois teve só o Mário, que é dentista, né? Aí o meu avô Alfredo que teve o Guilherme e a Maria Elizabeth. A Maria Elizabeth, eu também. O que acontece? Eu tenho uma cunhada solteira, porque ficou cuidando dos pais até morrer. A tia solteira, porque ficou cuidando dos pais até morrer. E assim, minha outra prima de Porto Alegre ficou solteira, porque ficou junto com os pais que eram velhos até morrer. Então, quando chegou a época depois que morreu, já tinha passado a época de casar. Então a família Roeber, os descendentes do Roberto Roeber, por essas questões todas, acabaram não sendo tão numerosos hoje em dia, né? Não. E os poucos que tem a gente perdeu o contato, né? Desde o papai disse que um irmão do vovô Roberto também veio da Alemanha em outra época, se era joalheiro no Rio de Janeiro, mas nunca se corresponderam, nunca soube nada. Porque essa viagem do vovô para o Brasil foi meio inesperada, porque ele gostava muito da sogra dele. Ocorre que ela era asmática. E meu avô tinha um conhecido por correspondência, um tal de Mendel, que morava em Porto Alegre. E ele escreveu para o meu avô dizendo que aqui no Brasil tinha um clima muito bom para as pessoas asmáticas. Empacotou. Nessa ocasião já meu avô era engenheiro, porque formou-se engenheiro naval. Era engenheiro naval na Holanda. Mas o que ele gostava mesmo era lecionar, por isso que não era o métier dele, mas eu trabalhava como engenheiro naval. Aí, com essa notícia de que no Brasil tinha um clima muito bom, arrumou bagagem de todos os filhos, o pessoal todo. Eu tenho a impressão que os meus 2 filhos vieram juntos, mas morreram aqui. E Paulininha e Robertinho. Mas infelizmente essa viagem não é como hoje, que em 10 horas a gente percorre o mundo. Era de navio, dá pelo 15º dia ela faleceu no navio. Foi jogado corpo no mar. Corpo no mar. Chegou em Porto Alegre e diz ele, pelo menos se fala, o que eu faço agora? Aí, para onde é que iam? Silveira Martins, Santa Cruz do Sul, até que então, enfim, ele soube que em Juí eles fundaram uma colônia que estava precisando de professores e assim por diante. Não teve outra, né? De carroça. Vieram para Juí, onde começou. Ele morava mesmo, não era no centro, na linha 3, linha 2, parecido, mas ele vinha a cavalo todos os dias. O senhor tem lembrança dele assim, quando o senhor era pequeno? Com vocês ele era brabo, porque como professor ele era bem rígido. Não porque ele faleceu no ano que eu nasci. Tá certo. Eu nasci em janeiro e ele faleceu em agosto. E a esposa dele, Paulinha, faleceu antes ainda, né? Então o senhor não conheceu nem nenhum nem outro. Ela faleceu em 1924, ela faleceu.
24. Botou luto, quando todo morreu, botou luto e nunca mais tirou o vestido preto, roupa preta. Nunca mais. Mas quando ele faleceu de quê mesmo? 80 anos. De quê? Naquele tempo, 80 anos era velho. É. Era velho. Hoje é novo, né? Era novo, 86. Hein? Trabalhando. Morreu de velho, né? Morreu de velho. Mas e ele quando ele faleceu, ele morava naquela casa da esquina com aquela filha com a Dinha, né? Isso aí. Só os dois? Não, a dona Emília tinha o lado da Albolha, mas moravam todos naquela casa. Ah. Todos ficaram, morreram ali. E quando ele morreu, quando é que depois que todos faleceram, ficou só a Emi. As tias eram costureiras, afamadas por sinal. Essas duas faleceram, ficou a Emi sozinha em Juí. Aí a casa foi vendida justamente para o vizinho que tinha a padaria Sider. Anteriormente, onde era a padaria Sider, morava um alfaiate, seu Chico Fernandes. Era um alfaiate. Ele tinha um filho dele, chamado Delmar até. Foi embora para Porto Alegre, vendeu para o Guilherme Sider. E posteriormente, então, com a ida da minha tia para Porto Alegre também, a casa foi vendida para o seu Guilherme Sider. Futuramente teve o supermercado Sider. Hoje é a loja Quero Quero. E tem uma história também que o senhor conta, as fotos antigas, nas fotos antigas, né, da década de 1920, da casa, tem um coqueiro bem na frente, bem na esquina. E o senhor contava uma história desses coqueiros. O coqueiro apodreceu e quebrou pela metade. Eu nunca esqueço que eu, metido piazinho, metido no laçador, lacei o coqueiro pela metade e sempre ele puxava na intenção de derrubar o resto do coqueiro. O que aconteceu? Né? Essa elegi isso e assim o tempo passa e a gente. Mas eu tenho ido em Juí volta e meia e passo pelas. Se bem que mudou muito, Bárbara. Sim, porque Juí terminava na aviação férrea. Ali, o pai tem a laminadora ali, ali tinha uma tornearia do Schmidt, terminava ali, e o outro lado terminava no cemitério. Ali era o fim de Juí. Hoje, meu Deus do céu, né? Tinha uma história que o senhor contou também do Alfredo. Alfredo, como é o nome? Becker. O Beck tinha, o velho Becker era muito amigo do meu avô também. E evidentemente o filho dele ficou amigo de toda a família. O Becker é Alfredo Adolfo Beck. Beck, né? Que é um dos que eu tive a oportunidade de conhecer há poucos dias. Ele era de família de fotógrafos. E o Alfredo Becker tinha, né? Que é falecido. Tinha uma coleção gigante de fotos de Juí, que inclusive foram doadas depois para o museu. Inclusive tinha a vitrine da casa Becker ali, do Ponto Becker, cheio de fotografias. E meu pai também era muito chegado em fotografia também, tanto é que até morrer a minha tia ainda revelava filmes e fazia fotografias. O Beck alugaram algum parente, quem sabe, na parte da frente, ele tinha residência no fundo. Isso não faz muitos anos, mas não demais. O meu pai, eu tinha uma sorveteria na frente que deve existir até hoje. E eu fui tomar um sorvete com o meu pai, quando entrou um senhor... Isso da década de 90, eu acho. De cabelo branco, de magro, olhou para o pai e disse assim: Alfredo. E meu pai olhou para ele assim: Alfredo. Era o Alfredo Beck. Meu pai falou: Alfredo, interessante. Depois de muitos anos,
Irão servir muitos anos. Os dois Alfredos se Já foi aquela encontraram. festa, já foram lá para o fundo da casa, cestas de fotografias, cestas. Depois o pai foi para Juiz, novamente, até levei o pai para lá, ele já estava morando ao lado do hospital. Ele tinha bem certinho 10 anos menos que meu pai. Nasceram no mesmo dia, só que 10 anos de 10 anos de diferença. E então ele selecionou uma série de fotografias e o pai então, na memória extraordinária, marcou todas elas, número 1, 2, 3, tá, quem eram as pessoas que ninguém sabia quem eram. Todas aquelas pessoas, eu conhecia todo mundo. Deixa eu ver, né? Nome e sobrenome. O avô nasceu em 1902, morou em Juiz até 1946, então aí são 44 anos. Sim. Ele com certeza acompanhou Sim. todo aquele desenvolvimento de Juiz e o nome das pessoas, né? Não era uma cidade muito grande, todo mundo se conhecia, então isso era mais fácil. Mas foi uma festa quando os dois se enxergaram. E depois, uns anos depois, quando a inauguração da fotografia do meu pai e do meu avô, lá no Luizinho, uma pintura. Tava lá, o Alfredo Beck estava lá, então eu conversei com ele. Pouco tempo depois ele faleceu também. Faleceu também. Que joia. É. Mas então acho que era isso, né? Então espero que essa entrevista aqui seja muito útil para quem Só tiver interesse. Para mim, passado, não tem nem o que dizer, né? Essa entrevista vai ficar sempre guardada. Né? O brinquedo de Pandora, essas coisas como... É um brinquedo bonito, hoje em dia tem muita coisa que... E como é que era a questão os rios, pescarias lá na época? O banho de rio, qual era o rio lá mais importante? O Varslevik. O Varslevik. Potiribu, e esses rios ali, a fonte de Juiz, que a gente frequentava muito seguido, porque se pescava muito na fonte de Juiz. Tinha muita piaba antigamente, o rio era limpo. Né? Mas hoje não tem mais nada disso aí. Mas, e automóveis e... o pai tinha o Ford Sinov. Isso eu cheguei a conhecer. Mas depois vendido, depois era difícil a importação, porque os caras vinham dentro de uma caixa fechada. Né? Gasolina se comprava em galão. Né? Depois o seu Alcindo Gomes, que foi agente de aviação da Chevrolet, botou um posto daquele manual ainda para puxar. Onde que era esse posto, Na né? esquina da rua 7 de setembro, no Rua do Comércio. Bem ali perto da casa. Sim, bem perto, nós éramos vizinhos de fundo, de lado. Vizinho de lado, Cinema, Cine Teatro Serrano, Marco Chambers, me dava muito o filho dele até o filho dele me convidava para o cinema, então não precisava pagar a entrada. Que bom, né? O Marquito. Nunca mais vi esse pessoal, nunca mais desapareceram, nunca mais. E conhecidos em Juiz ainda que tem o Juca Jair Queiroz, meu amigo de infância. Léo Mirão faleceu, quem mais? Ainda tem olha, paga a memória da gente também, a gente já não lembra mais. O Léo Mirão, Rubem Sherman, nunca mais soube dele também. O filho do seu Gomes também, nunca mais soube dele também. Muitos já faleceram também, né? Já faleceram também. E o Zimmermann, o Carlos Zimmermann, né? Ele tem uma chácara para fora. Né? Eu perdi muitos colegas no tempo de Guri, todos de tifo. Tifo. Todos vinham na aula hoje, amanhã não vinha mais, depois amanhã estavam mortos já. Muitos colegas morreram. Na época não tinha antibiótico, né? Não tinha nada disso aí.
Só rezar. Inclusive o Mauro, filho do seu Pelópolis Glassester, que era amigo mesmo. Nós tínhamos 8, 9 anos de idade e faleceu também de tifo também. E a mãe dele foi falecer futuramente de tifo também. De tifo também. É triste. Isso aí. Mas então era isso, né? Queria agradecer que o... Você lembra alguma coisa depois também? Se tiver alguma informação adicional a gente coloca. Porque muita novidade a gente não existia. Brinquedos a gente fazia de madeira, coisa parecida, não tinha outra coisa. Alguma coisa boa vinha, porque meu avô importava muita coisa da Alemanha, entende? Então vinha muitos brinquedinhos, muitas coisas, inclusive altinhos de corda, essas coisas todas já vinham naquela época. O bisavô, né, o Roberto Roeber, por ser uma pessoa conhecida, influente, nunca quis entrar na política? Eu acho que a política, em termos de política, tinha. O Rio Grande do Sul tinha um dono. Eu sei que uma coisa que eu lembro é que eu posso dizer porque eu vi. Mas com a mudança da minha tia para vender a casa, muita coisa, muito documento desapareceu. Mas tinha uma multa que meu avô recebeu do governo do estado, multa em dinheiro, por ter começado as aulas 3 dias antes da data regulamentar. Você vê, né? Multa em dinheiro, imagina só. Por ter começado antes. Por ter começado antes. O avô ganhava 900 reais por mês, mais uns trocados por fora para passeio, né? Para dentes, escova de dentes, aquela coisa toda. Mas por ter começado antes, imagina só. Como era rigor, né? Pois então, tá. Muito obrigado pela entrevista. Tá? Espero que as pessoas... Continuo com o coração em Juí ainda, porque os parentes são todos enterrados por lá. O pai que se formou em 1956 e veio morar em Cruz Alta direto? Cruz Alta. Por circunstâncias, foi um convite, né, da família Westphalen, se não me engano? Os Westphalen convidaram. Também não tinha torneio por aqui. E Cruz Alta, que na época era muito mais desenvolvida que Juí, né? Sim, toda a vida. Quando eu vinha para o ginásio aqui, meu tio, que era gerente do Banco do Rio Grande do Sul, dizia: tu saiu do mato, veio para a cidade. Né? Hoje, acho que Cruz Alta aqui é mato, porque a cidade é Juí. Ele cresceu. Então ele veio para cá, aqui ele conheceu minha mãe e daí a gente acabou fazendo a vida aqui. Ele está com 86 anos, é oftalmologista, otorrinolaringologista e trabalha ainda. Trabalha ainda, uma lucidez, uma memória incomparável, melhor que a minha, eu diria. E está aí firme trabalhando. Se Deus quiser, vai ficar ainda muito tempo aqui com a gente. Se Deus quiser. Tá, obrigado. Então tá, vamos terminar a entrevista aqui. Espero que todo mundo goste e que essa entrevista possa acrescentar nos anais para pesquisa e a história de Juí. Tá? Certinho.